E aí, gente, professor Maicon aqui e bora para mais um vídeo. E aí, tudo bem com você? Espero que sim. Bora dar sequência na nossa resolução, na nossa lista de exercícios envolvendo notação científica. Na aula anterior, nós finalizamos aqui a questão 7, que tinha algumas operações envolvendo multiplicação e divisão com esses números em notação científica. E hoje nós iremos para uma questão um pouco mais prática, uma situação problema. Mas é bem tranquila, tá? Bem facinha de fazer mesmo. Basicamente, vamos fazer a leitura aqui primeiro, né? A massa do planeta Júpiter é de aproximadamente, deixa eu pegar aqui outra cor, aproximadamente 1,898 vezes 10 elevado a 27 quilos. A massa da Terra é de aproximadamente 5,972 vezes 10 elevado a 24 quilos, que é quilograma. E a pergunta é, quantas vezes a massa, então deixa eu pegar aqui e marcar para a gente, quer saber quantas vezes a massa de Júpiter é maior que a massa da Terra? E a resposta, né, óbvio, em notação científica. Gente, uma questão bem tranquila de fazer, tá? Basicamente, se eu quero saber quantas vezes um valor é maior que o outro, é só eu dividir. Simples assim. É só eu dividir então aqui a massa de Júpiter pela massa da Terra. Perceba que a massa de Júpiter é maior, né? Porque ó, 10 elevado a 27 e aqui é 10 elevado a 24. Então, quem tem a maior potência, no caso, é o maior número. Então, é simplesmente isso. É só a gente dividir uma massa pela outra. Então, vamos lá. A massa de... Como quer saber, né? Quantas vezes a massa de Júpiter é maior, então você divide a massa de Júpiter pelo valor da Terra. Se eu quisesse saber quantas vezes a Terra é maior, por exemplo, ou menor, é só eu pegar e dividir a Terra pela massa de Júpiter. Então, basicamente, a sequência, né, a ordem que está aqui, ó, Júpiter e Terra, é a ordem da divisão. Então, primeiro vem Júpiter, que é 1,898 vezes 10 elevado a 27, dividido pela Terra, pela massa da Terra, que é de 5.000 não, 5,972 vezes 10 elevado a 24. Então é só a gente fazer essa divisão aqui. Se quiser usar aquele outro símbolo para divisão, pode usar, tá? Mas aqui fica mais fácil. Aí tem que lembrar, né? Divide número com número e divide potência com potência. Vamos fazer a primeira potência, que está mais fácil, né? A gente tem divisão de mesma base. Então, conserva a base, que é o 10, e subtrai o expoente. 27 menos 24 dá 3. E o que vai dar mais trabalho aqui vai ser essa divisão aqui, ó. Vou deixar para vocês como exercício. Mas se a gente vier e dividir aqui, ó, 1,898, né, dividir por 5,972, o que você pode fazer aqui já? Cancela aqui, né, a vírgula, porque eles têm a mesma quantidade de casa decimal também, tá sossegado. Só cancelar essa vírgula e aí você vai encontrar, fazendo a divisão aqui, ó, aproximadamente, aqui você vai dar 0,317, tá? Teria mais números para lá, tá? Mas tá bom com três casas. Só que para a gente não perder muito tempo, eu já deixei aqui o resultado. Então faz a divisão aí e vê se você chega nesse valor aqui, ó, de 0,317 que multiplica esse valor. Certo? Lembra que para ficar em notação científica, a vírgula tinha que estar aqui, né? Ó, nesse, nesse 3. Então, para vocês não ficarem com dúvida, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse número aqui em número normal. Ou você pode ir andando com a vírgula de uma casa em uma casa. Então, ó, por aqui, ó, vamos lá. Igual. Isso já teria a resposta, mas ele quer notação científica. Então, notação científica, lembra, a vírgula tem que estar aqui, né? Ó, no 3,17. Então, copia aqui, ó. 3,17. Ali tem que estar a vírgula.
que vai multiplicar o 10 elevado a quantos? Para cada vez que eu ando para a direita, eu tenho que subtrair um do expoente, lembra? Ó? A vírgula estava onde, ó, antes? Opa, a vírgula estava aqui. O expoente era 3. Se ela vier para cá, o expoente agora tem que ser 2. Se ela viesse para cá, o expoente tem que ser 1. Se ela viesse para cá, o expoente seria 0. Ou seja, não teria nada no expoente. Então, posso jogar para cá. Ou outra forma de fazer é escreve o número no valor normal. Como assim? Converte ele, ó. Que número que está aqui? Você tem o 0,317, tá? E qual que é o expoente? É 3, correto? Isso quer dizer que a vírgula tem que andar quantas casas para a direita? 3 casas. Então, ó, 1, 2, 3. Ela vem para cá. Se ela vem para cá, vai virar o quê? 317. Esse seria o número convertido. Em outras palavras, aqui, ó, quer dizer que Júpiter é 317 vezes maior do que a Terra. Viu como que é um número bem grande? Só que eu quero transformar isso aqui na ficção científica. Então, a vírgula tem que vir para onde? Para cá, certo? Ela estava aqui, ela tem que vir para cá. Então, ó, tem que ficar 3,17, certo? E para a vírgula sair daqui e chegar aqui, ela andou quantas casas? Andou, ó, uma, duas. Duas casas. Então, fica vezes 10 elevado a 2. Ou, se você usasse o método direto, ó, fazendo por partes. Anda uma casa para a direita, andou uma casa, a vírgula. Então fica 10 elevado a 2. Para cada vez que eu ando para a direita, o expoente reduz. Se eu fosse andar mais uma casa, ficaria 31,7. Só que agora tem que ficar 10 elevado a 1. Se fizesse mais uma casa, ficaria 317. Só que ficaria 10 elevado a 0, que é a mesma coisa que 1. E 1 vezes 317 é o próprio 317. Então, tá vendo que você pode fazer direto aqui já, tá bom? Mas se tiver dúvida, o que você faz? Converte o valor, tá aqui, e transforma esse valor convertido no padrãozinho correto ali de notação científica. Então, essa aqui seria a resposta, né? Seria a alternativa. E aí a gente tem que responder aqui, né? Ó. Então, 3,17 vezes 10 na 2, vezes maior, deixa eu puxar um pouquinho para cá, cortando aí para vocês, né? Vou responder aqui embaixo, então. Tá cortando aqui na imagem para vocês. Então fica 3,17 vezes 10 na 2 vezes maior que a Terra. Certo? Então essa seria a nossa resolução aí. Vamos continuar então. A próxima pergunta, a próxima questão é o seguinte, ó. Uma célula humana tem um diâmetro de aproximadamente 2, vezes 10 elevado a 5. Agora perceba que é um valor pequeno, né? Porque o expoente é negativo. E se alinharmos essa quantidade de células, tá vendo? Em linha reta, qual será o comprimento total em metros? Então, o que que está perguntando? Imagina que o seguinte, então, a gente tem várias pequenas células, certo? Vou até fazer o maior para você. Imagina que eu tenho, aqui está na escala aumentada. Eu tenho várias células lá, tá vendo? Só que eu tenho uma específica. Vou supor que eu tenha essa célula aqui, ó, né? Claro que ela é muito menor, tá vendo? Que é 10 elevado a menos 5. Então é 0,000, né? Até chegar no nosso 2 ali, ó. Aí você tem essa célula, basicamente. E se você alinhar essa quantidade aqui de células, quantas células são? Ó, aqui, ó, 5 vezes 10 na 4 é 5, 1, 2, 3, 4 zeros. Ou seja, 50 mil células dessas. Então, imagine que você pegasse 50 mil células dessa e alinhasse em uma linha reta.
Então, ó, vou fazer uma linha reta aqui para vocês. Você fez uma linha reta e você pegou o quê? Várias células dessa e foi alinhando todas elas em linha reta. Tá vendo? Isso foi fazendo. Então, você pegou aqui, ó, essa quantidade, 50.000 células que medem esse tamanho aqui, ó. São pequenininhas, né? 0,00002, né? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Isso aqui, ó. Você tem aqui, ó. A vírgula está aqui, né? Você vai ter que andar 5 casas para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos para cá. Metros. Então, cada célula mede, ó, 0,00002 metros. Esse é o tamanho dela. Se você pegar 50.000 células dessa que tem esse tamanho e por em linha reta, quantos metros você vai conseguir ter? Mais ou menos essa é a ideia. Então, ó, vamos pensar assim. Vou pensar de um jeito mais simples para vocês. O que eu tenho que fazer? De novo, o que que eu fiz? Ó, eu tenho uma célula. Vamos supor que ela medisse 10. Medisse 10 metros, tá? Uma célula gigante, né? Imagine que a célula mede 10 metros. E eu vou pegar 5 dessas e vou alinhar. Vou pegar 5 células dessa e vou pôr aqui, ó. Quantos metros eu vou ter? O que que eu faço? Simplesmente, eu pego o tamanho de cada uma, que é 10, tá vendo? Cada uma mede 10. E multiplico por quanto? Por 5. Ou seja, eu pego o tamanho de uma célula e multiplico pela quantidade. Porque ó, essa mede 10, essa aqui também mede 10, ó, essa vai medir 10, essa vai medir 10 e essa vai medir 10. Quantos 10 eu tenho? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, aqui ó, 5 vezes 10. Então, o que que eu fiz? Eu multipliquei a quantidade de células pelo tamanho de cada uma. Só que no nosso caso, ó, qual que é o tamanho de uma célula? O tamanho é de 2 vezes 10 elevado a menos 5 metros. E quantas que eu vou pegar? Não vai ser só 5, vai ser 5 vezes 10 elevado a 4, ou seja, 50.000. Então, cada uma agora aqui, ó, tem esse tamanho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o tamanho da célula pela quantidade, né? Opa, eu vou multiplicar aqui, aqui é o contrário, tá, gente? Inverti aqui, ó. Então, aqui também é 2, né? Porque aqui é o tamanho. Então, eu vou pegar o tamanho dela e multiplicar pela quantidade que eu tenho aqui, que é exatamente de 5 vezes 10 na 4, tá? Então, faz essa analogia às vezes, se você não está entendendo, faz com valores normais que você conhece. Você vai ver que é a mesma ideia. Então, se eu quero saber a quantidade, se eu quero saber o tamanho, é só multiplicar um valor pelo outro. Porque eu sei que eu tenho aqui, ó, 50.000 células que medem esse que tem esse comprimento. Então, eu multiplico os dois e eu vou achar o tamanho total. Então, ó, eu faço 5 vezes 10 elevado a 4 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 5. E aí, o que que eu tenho aqui? Multiplicação, certo? Então, eu vou juntar número, né, com número e a nossa potência com potência. Aí eu faço multiplicação. 5 vezes 2, ó. Faz aqui, ó, 5 vezes 2. Isso dá 10. Então, põe aqui, ó, 10. Que multiplica quanto? Vai multiplicar 10, né? Porque eu tenho aqui, ó, potência de mesma base. E aí eu tenho que somar o expoente. Quanto que é 4 menos 5? Pensa aí. 4 menos 5 fica menos 1, correto? E aí, ó, eu posso juntar aqui de novo, ó. Fiquei com multiplicação de potência de mesma base. Se aqui em cima não tem nada, é a mesma coisa que o número 1. E aí, o que que eu faço? Multiplicação. Mesma base, conservo 10 e soma o expoente. 1 mais menos 1, ou seja, 1 menos 1, isso dá zero. E quanto que é 10 elevado a zero? Isso é 1. 1 o quê? 1 metro.
Ou seja, se eu pegar 5 vezes 10 elevado a 4, ou seja, 50.000 bactérias. Bactérias não, células humanas. E multiplicar por 2 vezes 10 elevado a menos 5 metros, eu vou ter basicamente 1 metro desse material genético alinhado, tá? Então, essa aqui será a nossa resposta, tá? 1 metro. Fechou? Então, gente, ó, essa foi uma questão assim mais prática, né? Uma situação problema, já não teve que fazer uma interpretação antes, né? Teve que analisar, mas você vê que os cálculos não são complexos. O que é mais difícil ali, talvez, é fazer a divisão, por conta desses valores serem muito grandes, né? Na hora que você vai dividir. Como você tira a vírgula, fica um valor grande ali para dividir. Mas o cálculo em si, envolvendo ali a notação científica, é de boa. Porque quando você trabalha com a base 10 é mais sossegado de trabalhar, né? Porque imagina se você fosse dividir esse valor aqui, ó, que está aqui em cima. Converte ele para o valor normal. Você vai ter aqui, ó, vai ficar, nossa, vai ficar um número assim, ó. E aí, um monte de zeros, um monte. Imagina se para você dividir isso aí na mão. Trabalhão que não dá. Então, por mais que aqui dê um pouquinho de trabalho para você dividir esses valores, ainda é muito mais fácil do que trabalhar com um número sem ser em notação científica, tá bom? Mas aí, gente, eu sugiro, se não entendeu, volta aí o vídeo, tenta fazer de novo sozinho, tá? E se não entendeu ainda, ó, pega esse enunciado aqui, ó, joga no Maya aí, ó, entra lá no Gemini, entra lá no Copilot, ChatGPT e pede para ele explicar para você de outra forma, né? Pede lá, ChatGPT, me explique como resolver essa questão como se fosse para uma criança de 5 anos. Ele vai explicar e você vai entender, né? Então, e esse tipo de exercício, pessoal, é prática, tá? É fazer bastante exercício para você pegar o jeito. Tá bom? Turminha, por hoje é isso e vejo vocês no próximo vídeo. Já estamos chegando ao fim aqui da nossa lista, hein? Um abraço e até a próxima.